que você trouxe? Isso, para... Boa noite a todos. Hoje, 19 de abril, 19 horas, na Câmara Municipal, será apresentado a audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 do Executivo. Queremos saudar primeiramente o público de casa. Não temos público presente. Temos o Leandro, contador da Prefeitura, que irá nos apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 do Executivo. Leandro, por favor, seja bem-vindo. Fique à vontade para a explanação para o público que está em casa. Boa noite a todos. Agradecer a presença aqui da vereadora Andréa e do Ziel, da Câmara Municipal. Vou dar início agora à apresentação das avaliações das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Então, ok? Iniciando agora pelo resultado orçamentário da receita. Então, a gente tivemos a receita corrente no acumulado 232.090.177. As receitas são impostos, taxas e contribuições, 25.530.000, contribuições, 8.425.000, receita patrimonial, 17.352.000, receitas de serviço, 8.560.000, as transferências correntes totalizaram 151.009.000, outras receitas correntes, 4.083.000, as receitas intra-orçamentárias totalizaram 17.127.000. Receita de capital, total, 4.899.000, foram 684.057 de operação de crédito e 4.215.000 de transferência de capital. Total da receita bruta foi de 236.989.000. Tem a dedução do Fundeb de 15.769.000. Total da receita líquida, 221.220.000 reais. No demonstrativo das principais receitas, temos ali, em primeiro, Fundeb, que arrecadou 41.261.000, o FPM em segundo com 35.728.000, o ICMS 20.929.000, as receitas, as transferências do SUS 9.578.000, o ISS 7.753.000, IPTU, 6.992.000, FNDE, que é da educação, 6.538.000, o IPVA, 6.189.000 e o ITBI com 1.591.000. Resultado orçamentário da despesa. Despesas correntes, empenhado 172.084.000, despesas de capital 21.934.000, total 194.018.000, um superávit orçamentário de 27.201.000. Agora eu vou estar passando para os principais indicadores e limites constitucionais.
do resultado nominal do terceiro quadrimestre, a dívida consolidada ficou em 84.379.000. Um ativo disponível de 26.298.000, haveres financeiros 6.689.000, restos a pagar processados 30.948.000, depósitos restituíveis e valores vinculados 6.763.000. A dívida consolidada líquida, então, é de 84.379.000. A dívida fiscal líquida, ela vai para 49.614.000, porque ele está deduzindo aí o passivo reconhecido. Então, o resultado nominal ficou em 20.266.000. O resultado primário. Receitas correntes, 199.185.000. Receitas de capital, 4.906.000. O total das receitas foram 204.092.000. De aplicações financeiras, 17.451.000. Operações de crédito, 684.000. Total das deduções dá 18.136.000. Então, ele vai dar aí um total das receitas fiscais de 185.956.000 reais. E o total das despesas é de 171.775.000. Tirando a dedução, ele vai fechar em 159.699.000, tendo um resultado primário de 26.286.000 reais. Agora, o indicador de aplicação no ensino. As receitas de impostos e transferências de impostos foram de R$ 107.333.845. A aplicação mínima nos 25 deveria ser de R$ 26.833.000. E ficou da despesa empenhada, despesas com recurso próprio, 11.531.000, e retenção do Fundeb, 15.769.000, totalizando aí 27.301.000 reais, dando uma aplicação de 25,43% no ensino, aí atingindo então a meta de aplicação no ensino. No liquidado, tivemos 25.474.000, 23,73%. E no pago, 25.347.000, 23,61%. Essa diferença do liquidado e pago, ela foi atingiu os 25,43% em janeiro, que é o prazo para fazer o pagamento do que ficou empenhado em dezembro. Então, no gráfico aí, eu vou demonstrar. A primeira coluna seria o que deveríamos ter atingido, que é os 25. Ficou empenhado 25,43%, liquidado 23,73% e pago 23,61%. Agora, aplicação do ensino, no ensino Fundeb. Recursos recebidos do Fundeb, 42.007.000. A aplicação mínima dos 70%, que é os profissionais da educação, 29 milhões, é o que deveria ser aplicado, 29.404.000. E a aplicação mínima do Fundeb dentro do exercício teria que ser de 37.806.000. Então ficou despesa com magistério, Fundeb 70, empenhado 32.368.000, totalizando 77,5% do arrecadado. E nas demais despesas, que seriam o 30% do Fundeb, 9.640.000, dando 22,94%. Então, somando o 70 e o 30, é 42.008.913,
dando aplicação de 100% do recurso do Fundeb mais aplicações financeiras. Aí foi liquidado dentro do exercício 92,82%, que no caso é 38.933.000, e pago 91,93%, que é 38.617.000. A diferença ficou em restos a pagar e foi pago dentro do primeiro quadrimestre, no caso foi pago dentro do primeiro quadrimestre de 2023, porque ele já ficou empenhado em dezembro, né? Aí no gráfico, na primeira coluna, mostra a aplicação mínima, que é 90%, nós empenhamos 100%, liquidou 92,82% e pagou 91,93% dentro do exercício de 2022. Agora, aplicação em saúde. Receitas de impostos e transferências de impostos, 103.571.000. A aplicação mínima obrigatória em saúde é de 15%. Então, deveria ter aplicado 15.535.000. E foi aplicado 29,88%, totalizando R$30.954.000, que seria o dobro da obrigatoriedade. Foi liquidado 30.486.000, 29,43%, e pago 29.890.000, que equivale a 28,85%. No gráfico, agora, ele mostra a aplicação mínima, que é 15%, o empenhado 29,88%, liquidado 29,43% e pago 28,85%. Então, aí na saúde, a aplicação ela é feita sem preocupação, né? Porque gasta-se muito em saúde. Já é diferente da educação, que tem que correr para gastar o recurso, para não ter problema de não atingir a aplicação. Despesas com pessoal. Receita corrente líquida do exercício é de 177.594.000, fechou em 2022. O limite máximo da despesa com pessoal tem duas colunas, que uma é do exercício anterior. É de 95, o limite máximo é de 95.901.000. O limite prudencial é de 91.106.000. A despesa líquida com o pessoal em 2022 fechou com 80.472.000, totalizando aí 45,31% da receita corrente líquida. E no gráfico a seguir, já demonstro o limite máximo, que é de 54, o prudencial, que é 51,30, e a despesa com o pessoal, que é o que fechamos dezembro com 45,31. Aqui eu termino a apresentação e passo agora a vereadora Andréia para perguntas e questionamentos. Leandro, deixa eu só entender na hora que você fala. A gente não quis ficar te interrompendo para a gente ter um segmento. Sim. Passa para a gente, na hora que você fala do Fundeb, quais foram os gastos ali em relação à educação, por gentileza. Fundeb. Ensino. Tá. Fundeb. Ali, ele fala, recursos recebidos do Fundeb, 42.007.000 reais. A aplicação mínima, nos 70%, teria que ser de 29.404.000. Perfeito. A aplicação mínima do total
do 100% é 90%. Então, 10% eu posso deixar. Se eu não conseguir atingir o 100, se eu gastar 90, 91, eu tenho o primeiro quadrimestre do ano Para terminar de seguinte gastar. para terminar de gastar. Ah, legal. Janeiro, por exemplo, eu posso terminar. Posso até abril, né? Uhum. Que é o primeiro quadrimestre. Primeiro quadrimestre, não o primeiro Isso. mês, desculpa. Certo. Isso, primeiro quadrimestre. Certo. Aí como que ficou? Nas despesas com o magistério, que não é só o magistério, aqui o sistema ele puxa como magistério, mas é profissionais da educação, porque agora a lei 70% todos os profissionais da educação. Isso, incluiu mais profissionais. Isso. Antes era só os professores. Perfeito. Agora tem mais profissionais. Que sejam graduados. Exatamente. Então, no 70%, empenhou 77,5%. Uhum. Quer dizer, já atingiu 70%. Já deu para fechar. A gente não tem problema. Nos 30%, deu 22,94%, que é os 9.640.000. Então, o total empenhado foi de 42.008.000 reais. 100% do recurso recebido. Sim. Aí no liquidado, porque geralmente em dezembro paga a folha. Aí fica algumas coisas para pagar em janeiro, por exemplo, os encargos patronal. Perfeito. Está empenhado lá em dezembro, mas pagou em janeiro. Então, ele virou ali como liquidado 92,82%, que é 72, ficou liquidado 72,31% dos profissionais da educação e 20,50% do Fundeb 30. E até 31/12 pagou-se 71,48% dos profissionais da educação e 20,44% de outras despesas. Faltando aí 9,7% para finalizar os 100%. Isso. Então, quer dizer, são despesas que já foram empenhadas e virou como restos a pagar. Restos a pagar. E foi paga no primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre, que já de janeiro a abril. Isso. Perfeito. Isso é do Fundeb. Exatamente, isso é do Fundeb. Perfeito. Passa para a gente agora da despesas de pessoal. É bom que você, na hora que você for colocar, aí coloca uma explanação assim, de uma forma mais objetiva, porque, do jeito que você fez com o Fundeb, porque para o público de casa é legal, né? Bom, a despesa com pessoal, até 31/12 de 2022, a nossa receita corrente líquida, em 31/12, é de 177.594.000. Tá. Então, a gente pode gastar até 51%. Até 54%, que é o limite prudencial. Que é o limite máximo. Sim. 54%. Então, poderia gastar 95.901.000 com folha. Certo, isso mesmo. Só que, como é um cálculo feito mensalmente e depende da receita corrente líquida, lá no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz o limite prudencial. Perfeito. Porque pode acontecer de a receita cair e a gente achar que vai fechar com 54, fechar com 55. Aí ultrapassa o limite prudencial da folha, que é o 54. Exatamente, então, vocês preferem arriscar para menos. Exatamente. Então, se você está dentro do limite prudencial, é muito difícil acontecer uma queda brusca na receita para você conseguir perder esse limite e passar dos 54. Perfeito. Então, as prefeituras trabalham com o limite prudencial, tá, que é de 51,30. Então, poderia se gastar 91.106.000 com folha para não ultrapassar esse limite prudencial. Sim. Porque a gente não sabe como é o mês seguinte, se a receita vai cair. Se a receita cair, sobe o índice. De 51,30 ela pode ir para 53 ou ultrapassar. É isso aí. Se a receita subir, ela pode cair, que é o caso que aconteceu aqui. A receita subiu e o índice a comparação caiu. De 2021 para 2022, olha como que a receita subiu. De Subiu. 146 milhões, a RCL foi para 177. A gente, ano passado, se apresentou para a gente, em média, 150 milhões de orçamento, certo? É isso, né?
Aí agora... No último quadrimestre, tivemos 177 milhões de orçamento. Ou seja, a despesa subiu, automaticamente caiu o percentual. Você estava trabalhando em cima dos 5... só para a gente... para o público de casa. Só para a gente entender, né? Falando sem ser no linguajar do contábil. A gente, no final do ano, somando o ano todo, a receita do município, o orçamento foi de 177 milhões, ou seja, ela subiu em relação ao ano anterior. Então, vocês trabalharam no 51 como se fosse com a receita do ano anterior, temendo que, de repente, ela pudesse cair mais, né? Então, como aconteceu o contrário, como ela subiu para 177 milhões, automaticamente o percentual também diminuiu. Diminuiu. Sim. Porque em 2021, fechou com a despesa com o pessoal fechou com 76 milhões e 905 mil. Perfeito. Aí ela teve um aumento ali de 3 milhões e 500 Sim. de um ano para o outro, de dezembro do ano passado, de 21 para 22. Sim. Mas a receita corrente líquida subiu muito mais. Então você pode ver que o percentual, ele saiu lá de 52,65, foi para 45,31. Tá. Isso porque aumentou lá o orçamento. Isso, exatamente. Tá. Trabalharam com o orçamento. Assim, a despesa com o pessoal acabou subindo um pouco, né? Que é de 76,905, ela foi para 80. 472. Sim. Mesmo ela subindo, ela teve ali o limite ali ficou nos 45. Isso são dados reais. Hoje, nós podemos considerar, sem manobras fiscais, nada que, se a gente tiver que explanar de acordo com a sua conduta contábil, nós podemos dizer para o munícipe que nós temos 177 milhões de orçamento referente ao ano de 2022 e o limite da folha, o prudencial, ele foi gasto 45%. Isso, 45,31. É isso? A gente coloca só uma média. Então é isso, esses são os dados reais que são nos apresentados. Ali não está considerando as despesas com os médicos. Sim. Porque a rúbrica que o elemento da despesa que ela é paga não é de despesa com o pessoal. Sim. Que é outro serviço terceiro. Perfeito. Mas o Tribunal de Contas acaba, lá no relatório, incluindo isso. Então, quando ele inclui, ela sobe um pouco. Tá, e por exemplo, na hora que você coloca para a gente ali 41% em relação ao limite prudencial, aliás, em relação ao percentual que a gente gastou com a folha, aí, em média, se a gente for colocar os médicos, quanto que ficaria? A de 2022, se eu não me engano, foi 49 e alguma coisinha. 4%. Se eu colocar os médicos, fica 4%. É mais ou menos isso. Ah, entendi. E você não tem ideia de quanto que a gente paga de folha só de médico? Não tem ideia porque você está fazendo a parte contábil geral, né? Olha, no ano, ele dá quase 5 milhões. 5 milhões ano. Porque é onde vai subir esses quase de 3% a 4% ali, depende. Em média. Estou falando em média para não falar real, entendeu? Então, essa despesa com o pessoal ali, ela de 45, ela vai, depois que o tribunal faz o ajuste... Que faz aquele equilíbrio, né? Eu não posso fazer, porque a rúbrica não é despesa com o pessoal. Sim. Ela é paga como outro serviço terceiro pessoa jurídica. Certo. Porque são médicos, mas eles têm empresa... Sim. Entra como PJ? PJ, Então, ele não entra contabilmente, não está entrando ali. Certo. Mas o próprio Tribunal de Contas acaba incluindo depois no relatório final. Então, os PJ, em média, a gente gasta de 3% a 4%, né? Isso, em média. Eu ia te fazer uma pergunta também, eu esqueci em relação à parte do RH, que você já... lembrei. Por exemplo, a hora que temos empresas terceirizadas, é contábil? É contabilizado com folha? Não, né? Não, né, Leandro? Realmente é só a folha mesmo em si e o próprio e os PJs. Isso, os PJs são os serviços médicos. Serviços médicos, certinho. Excelente. Aí, aproveitando que a gente está nessa deixa, desculpa a minha ignorância de te perguntar, porque a gente, só para entender, né? Sim. Você aproveitando a sua presença e na hora que a gente está nessa parte de despesa pessoal, eu queria só que você me explicasse o que eles querem dizer, porque para nós o linguajar dele não é identificado, mas para você está tranquilo. A hora que vocês receberam um apontamento em outubro de 2022, que eles colocam assim, eu vou ler, pode ser? Pode ler. C.1.2, despesa de pessoal. Restou prejudicada a apuração do atendimento aos índices legais de despesas de pessoal referente ao período em exame, em razão de a Prefeitura Municipal não ter encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, isso mesmo, a esta Corte de Contas,
por meio de sistema Aldesp, fase 1, os balancetes contábeis dos meses 7 e 8 de 2022. Citada inadimplência está sendo tratada no processo de controle de prazo. Aí colocou aqui o número de processo que está sendo tramitado. Sim. Posto isso, anotamos que o assunto será oportunamente abordado por ocasião da instituição do relatório de encerramento das contas do exercício de 2022. A hora que eles fazem esse tipo de apontamento, o que eles querem dizer, Leandro? Aí ela está dizendo que no encerramento do segundo quadrimestre, que foi no período que teve a migração do sistema. O que significa isso? A gente trabalhava com o sistema, apesar de ser a mesma empresa, trocou. Terminou o processo daquela empresa, foi feita uma nova licitação. Sim. A empresa agora trabalha com o sistema web, sim, que é na nuvem. Sim. Então, aí a gente parou de usar o sistema antigo para usar o novo. O nuvem. No mês 7 começou a migração. Sim. Aí, quando foi que terminou a migração, a gente não conseguiu enviar a tempo para eles analisarem o segundo quadrimestre. Para dar um fechamento. Os arquivos, o XML, né? Para eles poderem fazer a fiscalização. Sim. Aí ela fala que deixou para encerramento de 22 para poder estar fazendo essa conclusão. Tá, então quer dizer que ela vai analisar tudo isso lá agora nesse primeiro quadrimestre, para ver se realmente isso bateu. Exatamente. E isso, em nenhum momento, por exemplo, a hora que você me disse que mudou, que trocou a empresa, que em relação a esses dados, que não foi todos eles alimentados, se for analisar, né? E isso não impacta na prestação de conta que você está nos trazendo? Isso não dá diferença? Por exemplo, o Tribunal de Contas ainda não deu parecer. Ele não deu ainda porque ele não conseguiu fazer essa fiscalização. Entendi. Né? Tudo que você está nos passando, tudo que você já apurou, mesmo com a troca de sistema, eles ainda não conferiram. É isso? Por exemplo, hoje eles já têm os dados. Tá. Que vai nos apresentar no primeiro quadrimestre de 2023. Eles vão fazer a fiscalização agora. Agora, que estão vindo agora no primeiro quadrimestre. Eles fazem a fiscalização quadrimestral também, mesmo que eles não venham em loco, mas eles fiscalizam. Junho a gente já vai ter a resposta do primeiro quadrimestre. Provavelmente. Que vai ter o fechamento do que eles analisaram. Já vai ter o e tudo isso e tudo isso que você já tem, que eles ainda têm, mas não vai conseguir nos apresentar, que vai capturar os dados agora, eles vão ter em junho, mas você já está antecipando, porque já tem isso tudo fechado para nós, porque o seu já finalizou. Como eu já tenho fechado no sistema, eu já consegui informar o tribunal. Sim. Porque antes também eu não tinha os dados fechados. Entendi. Por isso que essa audiência também está um pouco atrasada. A gente está terminando. O mês, né? Já era para ter acontecido. E quando eu consegui fechar, por isso que a gente agendou a audiência, já fechou com o tribunal. Entendi. Agora que eles estão tendo os dados da gente lá. Para poder compilar, para entender do que aconteceu, para poder fechar essas informações, para mais ou menos em junho, eles já têm um parecer disso aqui. Um parecer pelo qual você já identificou. Tá? Por exemplo, o fato de ter trocado a empresa em nada te atrapalhou, você conseguiu fechar numa boa. Ficou só algumas coisas aí para fechar no primeiro quadrimestre, mas fechou, tranquilo. A gente conseguiu, nessa troca de sistema, a gente conseguiu encerrar dezembro, já estava quase no final de fevereiro, começo de março. Sim. Ainda teve alguns problemas para enviar o pacote o tribunal, mas já tinha o encerramento feito interno, entendeu? Porque geralmente quando a gente fecha um mês para o outro, é de coisa de 10 dias. Sim. Então a gente já fechou março. Agora, o encerramento de exercício, ele já costuma demorar um pouco mais. Né? Entendi. Que é um encerramento mais prolongado. Mais prolongado. E, por exemplo, na hora que a prefeitura não consegue entregar no prazo para o tribunal, não tem perigo de ficar aplicando multa por conta disso, alguma insatisfação. Primeiro, o tribunal ele emitiu alerta, né? Que foi emitido. O relatório de alerta, identificando o que está em atraso. Aí depois eles notificam o prefeito. Sim. Teve caso até de já ligar, a gente também... O jurídico já respondeu os motivos, os atrasos. E às vezes mesmo assim, sistema, às vezes eles não querem nem saber, eles aplicam a multa porque tudo ali rigorosamente... Mas pode acontecer de ser aplicado multa. Entendi. E isso... O pessoal sempre teve esse cuidado. Porque isso, na verdade... está acontecendo para tentar...
Não, a minha pergunta é que é assim, ó, isso, na verdade, na hora que o prefeito, que a gestão troca um sistema que acaba, infelizmente, atrapalhando todo um contexto, infelizmente, implica para o próprio prefeito depois, porque gera multa e gera, às vezes, para o CPF dele, aquele mal-estar dele estar respondendo ao Tribunal de Contas por não ter aplicado exatamente no tempo certo que tinha que ser feito, né? Não, tudo bem, eu estou satisfeita, Leandro. Muito obrigado por sua presença. Eu quero só perguntar para o nosso contador Osiel, se ele tem algumas perguntas. Como é que está o andamento atual da prestação de contas e do envio dos dados para o Tribunal de Contas, para o sistema do Aldesp? Isso já foi normalizado, né? Porque essa audiência, o Leandro falou, né, ela teria que ter sido feita até o último dia de janeiro e acabou que atrasou um pouco, né? Em fevereiro, né? Final de fevereiro? É, de fevereiro, costuma fazer em fevereiro. É. Eu não lembro o prazo, mas é de fevereiro. É. E como a gente já está nessa data, a pergunta é, já foi normalizado, o sistema ele está ok hoje, já foi enviados, por exemplo, os dados de janeiro, fevereiro e março também, que já até foi, não, março acho que ainda está no prazo para ser enviado ao Aldesp, né? Março ainda está no prazo. Não, na verdade, sim, a gente já está encerrado dentro do sistema, porém, há um problema na entrega do XML para o tribunal, entendeu? Entendi. Então, agora, a gente já fez a entrega do 12, que é dezembro, está com um problema para enviar 13 e 14, e está encerrado janeiro, fevereiro e março, mas também não consegui. Quer dizer, tem que entregar 13 e 14 para, na sequência, já fazer janeiro, fevereiro e março, que vai ser rápido, não vai ser igual a dezembro, mas ao encerramento acabou travando, entendeu? E agora a gente está com esse problema, a empresa já foi notificada, porque a gente não consegue fazer essa entrega pela própria prefeitura. Acaba tendo que ficar abrindo chamados para poder resolver algumas questões internas de TI do sistema para poder estar fazendo essa entrega. Entendi, minha pergunta era só essa mesmo. Só voltando, Obrigado, Guilherme. só voltando mais um pouquinho, se a gente, voltando no que a gente estava falando e que o Ziel também perguntou, porque aqui eu percebi assim, que o tribunal ele apontou, não só em relação, acho que de repente, pelo que eu percebo aqui, é o mesmo problema da troca de empresa, porque então a prefeitura, ela foi apontada, que é a sua parte, né, com o cumprimento de determinação da constitucional e legal da gestão fiscal, que é sua, né, que é a parte contábil, o resultado da execução orçamentária foi prejudicada, as despesas com pessoal no C1.2, a despesa do pessoal, espera lá, deixa eu ver uma outra aqui, realmente só isso daí mesmo. Isso, ele fala é a mesma coisa. Porque não conseguiu apurar. Porque não, nesses três quesitos, né? Prejudicou esses três quesitos. Eu quero dizer assim, ó, te apontou esses três quesitos que não conseguiu ter o complemento no tempo certo, né? E às vezes recebe uma notificação e às vezes o prefeito acaba tendo que responder justamente por conta de um erro da empresa, da troca da nova empresa, mas responde. É porque a migração ela é muito, como que eu digo? A gente assim, não sabe o que pode acontecer, né? Porque ali vem dados de uma empresa que ficou até 2012, que carregou para essa nova, e na hora de importar para outra, que a gente quer fazer uma limpeza, quer dizer, acaba carregando tudo aquilo. Então, sim, a empresa também, com esse sistema novo, os técnicos também deles estavam conhecendo o sistema, né? Porque sim. Acaba sendo uma revenda. A CSM é uma revenda da Beta, então às vezes acaba eles dependendo de técnicos da fábrica para poder resolver algumas questões. Perfeito. Muito bem, eu estou satisfeita também. Acho que a gente pode encerrar então, né? Você tem mais alguma coisa, Leandro? Não, excelente. Então, dado todas as perguntas, a gente já foi passado para o público de casa, mais ou menos uma explanação. Essa Câmara está à disposição para qualquer sugestão, que venha a ter em relação a essa audiência pública, se precisar que a gente levanta os dados e peça para a Prefeitura deixar também, deixa sempre uma cópia com a gente. Então, de antemão, já agradecemos a presença do público de casa que está nos acompanhando, agradecemos a presença do Leandro, contador do Executivo, do Osiel, contador da Câmara Municipal, e, nesse momento, eu, Andréa Prates, vereadora, dou por encerrada a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 do Executivo. Muito obrigada a todos.